O Bitcoin vem ganhando popularidade ao longo do tempo. Pessoas, empresas e até mesmo governos estão adotando o Bitcoin. Mas enquanto isso, outras pessoas que não conhecem ou conhecem pouco sobre esse ativo digital ficam se perguntando: como eu posso adquirir Bitcoin? E é sobre esse assunto que eu vou tratar neste vídeo. Bom, antes de mais nada, vale ressaltar que esse conteúdo faz parte de uma série intitulada Como o Bitcoin Funciona. Essa série está organizada em uma playlist que facilmente você pode encontrar aqui no canal. O objetivo dessa série é trazer conteúdos mais educacionais acerca do funcionamento do Bitcoin, os detalhes que estão por trás do funcionamento desse grande ativo digital. Por isso, se você não está inscrito ainda no canal, já aproveita agora e se inscreve para você não perder as próximas aulas, os próximos conteúdos sobre esse assunto. Então, ao final desse vídeo, você vai entender como as transações funcionam, quais são as principais formas de exposição ao Bitcoin e as vantagens e desvantagens dessas formas de exposição. E aí, tá preparado? Então, bora começar. Bom, seguindo então aqui já no primeiro tópico a respeito de como as transações funcionam, elas ocorrem ponto a ponto, ou seja, pessoa a pessoa. Isso significa que não há um intermediário no meio desse processo, no meio dessa transação. Muitas vezes é contraintuitivo a gente conseguir conceber essa ideia de ponto a ponto porque estamos acostumados com o intermediário, seja um banco, seja uma outra instituição financeira. Mas na rede blockchain é possível duas pessoas poderem transacionar diretamente uma com a outra, sem nenhum intermediário no meio desse processo. E é interessante mencionar que para fazer transações na rede Bitcoin, você não precisa se identificar. Não precisa dar CPF, endereço, nome completo, RG, tipo sanguíneo, enfim. Não precisa de nenhum dado que identifique quem está fazendo essa transação. Na verdade, todas as pessoas na rede Bitcoin são códigos, são endereços identificadores que são utilizados para fazer essas transações. Na prática, é como se esses códigos, esses endereços, fossem uma chave Pix, que você pode utilizar para fazer a transferência de fundos entre uma chave e outra, entre um endereço e outro. Mas diferentemente da chave Pix, não tem nenhum dado seu associado a esse código, a esse endereço público. E aqui já vale ressaltar um ponto muito importante sobre as transações com Bitcoin. Normalmente a gente fala enviar Bitcoin para um lado, para o outro, a gente fala que fulano enviou o Bitcoin para Beltrano, mas isso só acontece de forma didática. O que eu quero dizer com isso é, os Bitcoins eles não são enviados de um lugar para o outro. Na verdade, eles sempre ficam na blockchain, na rede do Bitcoin. O que acontece então em uma transação de Bitcoin é a transferência de custódia. Já grava esse termo que a gente vai utilizá-lo posteriormente ainda nesse vídeo. Para facilitar o seu entendimento sobre essa questão de transferência de custódia, vamos usar um exemplo aqui simples. Imaginamos que você quer comprar uma casa, um imóvel. Ele tem esse nome, inclusive, porque ele não sai daquele lugar onde ele foi construído. Ele é imóvel. E nesse processo de compra e venda desse imóvel, na prática, o que ocorre é a transferência da titularidade de uma pessoa para o seu nome. Ou seja, vocês irão lá no cartório, pagar todas as taxas de cartório, pagar o valor ali do imóvel e, posteriormente, o seu nome vai estar associado à custódia daquele imóvel. Ou seja, você se torna dono daquele imóvel, mas aquele imóvel não saiu daquele lugar. E o mesmo acontece com o Bitcoin. O Bitcoin ele sempre vai estar ali na rede, na blockchain. Inclusive, se você não souber algum termo que eu falar aqui no vídeo, eu convido você a assistir um outro vídeo que tem aqui no canal, que é um guia completo para iniciantes sobre o mundo das criptomoedas. Lá, inclusive, eu trago um glossário onde eu explico algumas palavras comuns do mercado cripto. E você pode aprender e se aprofundar um pouco mais sobre esse universo. Então, vou deixar o cardzinho aqui para que você possa fazer essa consulta. Agora, voltando aqui para o nosso vídeo sobre as transações, o Bitcoin ele é bem semelhante a esse exemplo que eu acabei de dar sobre a compra de um imóvel. Ou seja, os Bitcoins ficam sempre na blockchain, sempre na rede Bitcoin. O que acontece, então, é a transferência de custódia de um endereço para o outro. Para dar um exemplo prático, aí na sua tela você pode observar que esse endereço aqui fez a transferência dessa quantidade aqui para esse outro endereço aqui. Dessa mesma forma, esse
esse outro endereço aqui mandou uma outra quantidade para esse mesmo endereço aqui. Então é assim que ocorre as transações na rede Bitcoin. E só para a gente resumir, as pessoas na rede Bitcoin são códigos, são endereços públicos. Os Bitcoins não saem de lugar nenhum, eles sempre permanecem na blockchain, na rede. E o que ocorre na prática, então, é a transferência de custódia, ou seja, você se torna dono de uma quantidade de Bitcoins no momento que você faz essas transações. Beleza, então agora fica aquela pergunta, né? Como eu posso adquirir Bitcoin? Como eu posso ter Bitcoin? E para te dar uma resposta bem completa, eu já vou adiantar que existe basicamente duas formas de exposição ao Bitcoin. Uma forma direta e uma forma indireta. A forma indireta pode ser através de ETFs, de fundos ou mais recentemente através da compra de ações de Bitcoins Treasury Companies. Essas empresas, essas BTCs, que não significa Bitcoin, significa Bitcoin Treasury Companies, são empresas emergentes que estão surgindo cada vez mais no mercado, principalmente depois do sucesso da pioneira desse setor, a Strategy, do Michael Saylor. Mas basicamente essa forma indireta de você se expor ao Bitcoin significa que você vai no mercado financeiro tradicional e pode comprar ali um ETF. E para quem não sabe, o ETF é como se fosse uma ação, só que ele não é uma parte de uma empresa. Na verdade, ele é algo que replica outra coisa, como por exemplo um ETF da Bolsa Brasileira. Então ele replica o Ibovespa. Pode ter também um ETF que replica o preço das empresas norte-americanas. Existem vários tipos de ETF. E basicamente ele vai replicar o preço de um índice, ele vai ter sempre uma referência. Os fundos são semelhantes a uma cesta de ativos, onde vai ter um gestor por trás desse fundo e você pode comprar as cotas desse fundo para participar dos benefícios desse fundo, dos lucros desse fundo. Então vai ter um gestor atrás desse fundo, onde ele vai ter uma cesta de ativos e basicamente um desses ativos pode ser o Bitcoin. Assim como no caso do ETF, ele replica o Bitcoin. E no caso das Bitcoins Treasury Companies, essas empresas de entesouramento de Bitcoin, basicamente o que elas fazem é comprar Bitcoin e o valor dessas empresas é relativo à quantidade de Bitcoins que eles têm em caixa. Dessa forma, os investidores tradicionais podem comprar ações, ou seja, partes dessas empresas e ficam aí expostos de forma indireta ao preço do Bitcoin. Todas essas três formas que eu acabei de te mostrar, é interessante você entender que elas estão classificadas como indiretas porque você não vai ter Bitcoin genuinamente, ou seja, você não tem realmente ali os satoshis, os Bitcoins na sua carteira. Por isso que é de uma forma indireta. O que acontece é você comprar um ETF que está associado ao preço do Bitcoin, ou comprar a cota de um fundo onde dentro da cesta desses ativos desse fundo tem algo que está exposto ao Bitcoin. Pode ser inclusive um ETF de Bitcoin dentro desse fundo. E também as Bitcoins Treasury Companies. Você está comprando uma ação, você não está comprando Bitcoin essencialmente. Por isso que todas essas formas é um caminho indireto de você se expor ao Bitcoin. E fique tranquilo que daqui a pouco eu já te falo sobre as vantagens e desvantagens da forma indireta de se expor ao Bitcoin. Entrando agora nas formas diretas de você se expor ao Bitcoin, temos basicamente três formas. A primeira delas é a mineração. A mineração é um processo muito importante dentro da rede Bitcoin, porque é o momento onde todas as transações são validadas ao mesmo tempo que novas moedas são geradas. Então, se por acaso você se tornar um minerador, significa que você está contribuindo para a rede funcionar. E por você estar fazendo essa contribuição, você recebe automaticamente uma recompensa em Bitcoin da própria rede. Então, é uma forma bem direta de você se expor ao Bitcoin. E como eu disse, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre as vantagens e desvantagens dessa forma, principalmente nos dias atuais. Uma outra forma direta de você se expor ao Bitcoin é através das corretoras, das exchanges. Nessa forma, nessa modalidade, você vai em uma corretora, por exemplo, Binance ou Coinbase, faz lá o seu cadastro, faz o depósito nessa corretora utilizando moeda fiat, real, dólar, euro, qualquer outra moeda fiduciária, e quando esse saldo estiver disponível na sua conta da corretora, você pode fazer as suas compras de Bitcoin. Inclusive, atualmente, não só apenas corretoras, exchanges que estão oferecendo esse serviço. Muitos bancos já estão também oferecendo esse recurso de você se expor ao Bitcoin, de você comprar
Bitcoin diretamente. E a terceira forma de você se expor ao Bitcoin é a forma mais raiz. É inclusive como começou as transações na rede Bitcoin lá no início de sua história. Eu estou falando da modalidade P2P, ou Peer-to-Peer. Lembra lá que eu mencionei no início desse vídeo que as transações do Bitcoin acontecem ponto a ponto? Inclusive, esse é o principal objetivo do uso da rede Bitcoin. As pessoas poderem transacionar livremente, diretamente umas com as outras, sem a necessidade de intermediários. Foi assim que lá no princípio, lá no começo da história do Bitcoin, as pessoas começaram a transacionar. Começou lá com os curiosos de tecnologia, alguns nerds, cypherpunks, começaram a testar, um enviando para o outro e vendo ali como tudo aquilo funcionava. Embora hoje a gente tenha corretoras e bancos e várias outras formas de você comprar e vender Bitcoin, essa modalidade de P2P permanece forte. Mas ela tem alguns cuidados, alguns detalhes que é importante você ficar atento. Já então que toquei nesse assunto, vamos começar a falar aqui sobre as vantagens e desvantagens dessas modalidades de exposição ao Bitcoin que eu acabei de te apresentar. Começando então pelas vantagens e desvantagens da forma indireta de se expor ao Bitcoin. Eu mencionei agora há pouco que a forma indireta é quando você compra ativos do mercado financeiro tradicional. Isso traz uma certa facilidade para quem já investe no mercado tradicional, mas não conhece nada sobre o Bitcoin e quer ter uma exposição nesse ativo. Então, é uma maneira mais acessível para esse público conseguir adquirir essa exposição ao Bitcoin. Uma outra vantagem dessa forma indireta de se expor ao preço do Bitcoin é que gestores do mercado financeiro tradicional, eles não podem comprar diretamente Bitcoin para, por exemplo, compor a cesta de ativos de um fundo, por conta de regras e regulamentos do mercado financeiro tradicional. Então, quando, por exemplo, você tem um ETF ou você tem uma empresa cuja atividade é comprar Bitcoin e entesourar isso no seu caixa, esses gestores, eles não podem comprar Bitcoin, mas eles podem comprar a ação de uma empresa que está exposta a Bitcoin. Não é contra as regras. O investidor tradicional já está acostumado com as empresas ali listadas em bolsa, já está acostumado com essa dinâmica da B3, por exemplo. Então, se ele tem a opção de comprar uma empresa ou comprar um ETF, e isso faz com que ele tenha exposição ao Bitcoin, consequentemente ele vai ter os benefícios da volatilidade do Bitcoin, da valorização do Bitcoin, mesmo que ele não tenha Bitcoin na própria carteira. Agora, falando um pouco das desvantagens dessa forma indireta de se expor ao Bitcoin, é que você, na verdade, não tem Bitcoin. Você apenas está exposto ao preço dele. Isso significa que você não é dono dos Bitcoins que estão associados àquele produto financeiro que você adquiriu, seja um ETF, seja a cota de um fundo, ou seja a ação de uma Bitcoin Treasury Company. Temos alguns exemplos aqui no Brasil, inclusive, dessas BTCs. A mais recente é a Orange BTC, que ela recentemente foi listada em bolsa. Temos a Medius também e fora do Brasil, uma das mais conhecidas, a Strategy. Então todas essas empresas, elas compram Bitcoin e se você quiser, você compra ações dessa empresa. Ou seja, os Bitcoins não são seus, você tem apenas um papel que certifica ali que você participa daquela empresa ou que você participa daquele fundo ou que você tem um ETF. Em resumo, então, não é uma forma muito nativa de você se expor ao Bitcoin. Ela tem suas vantagens, como eu acabei de mencionar, mas a principal desvantagem dela é que no final das contas você não tem Bitcoin nenhum. Então, já pegando o gancho agora, vou falar sobre as vantagens e desvantagens da forma direta de se expor ao Bitcoin. Eu mencionei aqui a mineração, as exchanges, as corretoras e a forma P2P. Vou começar pela mineração. No caso da mineração, para que você consiga efetivamente participar da rede e conseguir alguns Bitcoins praticando essa atividade, é relativamente custoso esse processo. Você vai precisar de maquinários, vai precisar de custo de energia baixo, enfim, toda uma infraestrutura para que você possa ter um poder computacional suficiente para conseguir alguns Bitcoins como recompensa no momento que você valida ali as transações. Ou seja, para o seu João da padaria e o seu Zé lá do espetinho de carne, já é uma grande barreira de entrada. Você precisa de um investimento muito alto hoje em dia para conseguir fazer mineração. Então a principal desvantagem dessa modalidade é a barreira de entrada, é o custo que
que você precisa para começar a fazer essa atividade. Mas claro, se você tem capital, quer decidir se aprofundar nesse mercado, nessa indústria, é uma forma de você obter Bitcoin diretamente da rede. Ou seja, você não precisa comprar em corretora, você não precisa ir no P2P, comprar ETF, fundo, nada do tipo. Você recebe diretamente na sua carteira os Bitcoins como recompensa do seu trabalho para a rede. A segunda forma que eu mencionei aqui, através das corretoras, das exchanges, como a Binance ou a Coinbase, é relativamente fácil você adquirir Bitcoin através dela. É como se você entrasse no banco e fizesse uma operação financeira. Para você fazer cadastro nessas corretoras, também é muito fácil. A maioria das pessoas já estão acostumadas em fazer cadastro em vários lugares, em plataformas, em aplicativos, enfim. Esse processo é bem parecido com qualquer outra coisa. Então não tem uma barreira de entrada tão forte como, por exemplo, na mineração. É relativamente fácil você fazer esse cadastro e fazer transferência da sua conta bancária para a sua conta na corretora. Funciona como uma transferência comum, como se você estivesse fazendo transferência entre bancos. Então é relativamente mais fácil. Mas uma grande desvantagem de você comprar na corretora e principalmente deixar seus fundos lá é que, assim como na forma indireta, você também não é dono dos seus Bitcoins. Lembra lá no começo que eu falei sobre transferência de custódia? E eu disse para você guardar esse termo que a gente ia voltar nesse assunto? Pois bem, no caso, quando você entra numa corretora, faz seu cadastro e compra Bitcoin, a custódia não está no seu nome, ou seja, não está no seu endereço de carteira, até mesmo porque a carteira que você acaba utilizando no caso de uma corretora é a carteira da própria corretora. Ela cria uma carteira para você, para o usuário. Então, os Bitcoins, eles não são seus, eles são da corretora. Claro que você pode movimentar, fazer todas as atividades financeiras, mas a rigor você não tem os Bitcoins. Os Bitcoins não são seus. Então isso traz uma certa terceirização da sua exposição ao Bitcoin. Então envolve riscos. Além disso, as corretoras elas são passíveis de ataques, elas são mais vulneráveis do que a própria rede Bitcoin. Então elas podem ser hackeadas e os seus fundos podem ir junto nesse processo. Por isso que o ideal é você fazer a autocustódia, é você ser dono dos seus próprios Bitcoins. E sobre esse assunto, inclusive, eu vou fazer um vídeo exclusivo e deixar aqui nessa playlist, porque tem alguns detalhes que vale a pena mencionar. E se você quer aprender mais sobre o universo do Bitcoin e das criptomoedas, te convido aí mais uma vez a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum vídeo que eu irei postando aqui semanalmente. Então, voltando aqui para as vantagens e desvantagens da forma direta, eu acabei de te apresentar a facilidade que a corretora traz, mas ao mesmo tempo você não é dono dos seus Bitcoins. Então você não tem a custódia dos seus Bitcoins e isso é uma desvantagem. Partindo então para a terceira forma que eu te apresentei, que é a forma P2P. Nessa modalidade você tem sim a custódia dos seus Bitcoins, até mesmo porque a transação que ocorre é peer-to-peer, pessoa para pessoa. Então o que vai acontecer é como eu te mostrei no exemplo lá no começo do vídeo, um endereço vai transferir uma quantidade em Bitcoin para outro endereço. Então a grande vantagem de você obter Bitcoin de forma direta, de forma P2P, é que você vai ter de fato a custódia dos seus Bitcoins. Mas como nem tudo são flores, né? Essa forma P2P ela é um pouco mais complexa e envolve também um pouco mais de confiabilidade, já que você vai transacionar diretamente com alguém e muitas vezes você não sabe quem é essa pessoa e não tem nenhum intermediário no meio, não tem para quem você ligar caso alguma coisa dê ruim. Então é uma forma um pouco mais avançada de você se expor ao Bitcoin e você pode ter algumas complicações nesse caminho, já que pessoas desonestas existem em todos os lugares e no mercado P2P de Bitcoin não é diferente. Aí fica a pergunta, né? Como eu posso utilizar essa forma de me expor ao Bitcoin de uma maneira mais segura? Algumas corretoras, como a Binance, por exemplo, oferecem aos seus usuários um espaço onde você pode comprar diretamente com outro usuário. Então é uma forma um pouco mais segura de você fazer essa transação direta dentro de um ambiente mais controlado. Existem outras plataformas que são exclusivas só sobre esse tipo de serviço, como por exemplo a BISC ou a
Hodl Hodl, que são plataformas onde você consegue encontrar pessoas que estão dentro desse universo do P2P. Então, como você pode perceber, a grande vantagem de você fazer a transação P2P é que você é dono dos seus fundos, mas tem uma certa complexidade dentro desse processo, que para você que está começando, eu não recomendo. Se eu puder fazer uma sugestão, para você que está começando agora, comece com as corretoras. Você pode ir lá fazer o cadastro como se fosse um cadastro em um banco, fazer um depósito na sua conta da corretora e a partir daí você faz a compra dos bitcoins. Ah, mas você disse que na corretora os bitcoins não são meus. Eu queria que os bitcoins fossem meus. Não tem problema. Em uma outra aula eu vou trazer aqui para você como você pode fazer as carteiras de Bitcoin. Dessa forma, você vai conseguir transferir da sua carteira lá na corretora, da conta lá da corretora, para a sua carteira de autocustódia. Eu vou fazer um vídeo exclusivo falando sobre autocustódia e nesse vídeo de autocustódia eu vou trazer algumas opções para que você tenha a sua própria carteira. Então, se você não quer perder as cenas dos próximos capítulos, as próximas aulas de como o Bitcoin funciona, quer entrar nesse universo dos criptoativos, já clique aí para se inscrever nesse canal, porque toda semana eu trago conteúdos novos. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, já clica aí em gostei. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreva. Esse vídeo vai ficar organizado lá na playlist. Você pode acessar essa playlist facilmente aqui no canal. Ative os sininhos para receber as notificações, para não perder os próximos vídeos, as próximas aulas. E deixa aqui seus comentários, inclusive de algo que você quer aprender mais sobre Bitcoin, sobre o universo das criptomoedas. Deixa aqui nos comentários, que vai ser um grande prazer, uma grande honra trazer conteúdos que pode te ajudar nessa trajetória, nesse grande universo que são os criptoativos. Eu vou ficando por aqui, espero você no próximo vídeo.